Quando eu era mais nova, eu tive um canal no YouTube. Ele era de games e isso exigia uma máquina boa o suficiente para que os jogos rodassem enquanto eu gravasse. E eu não tinha um computador muito bom. Então eu acabei largando isso. E foi uma situação que me frustrou muito por muito tempo, porque eu prometi pra mim mesma que um dia eu voltaria. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar muito até que eu conquistasse um computador bom o suficiente pra eu voltar pro YouTube, porque embora eu seja uma pessoa muito tímida, eu sempre gostei muito da internet. Eu tô no meio desde que eu sou bem jovem e, para ser mais específica, eu tive meu canal em 2014, mas eu já jogo vários games desde 2008, então eu tive muito tempo na internet e eu gostei muito disso. Mas enfim, a vida não me permitiu seguir, porque na época eu era muito jovem, eu não trabalhava, eu não tinha como comprar um computador melhor e como a internet não era tão grande quanto é hoje naquela época, os meus pais não entendiam e não apoiavam, então acabaram não me dando esse apoio, porque eles achavam que poderia ser algo perigoso para mim e que não me traria retorno. Enfim, feita essa promessa, eu comecei a empreender. Inclusive agora eu estou fazendo doces porque eu virei confeiteira. E eu passei a trabalhar muito. Eu virei uma máquina de trabalho porque eu queria conquistar as minhas coisas. Aquilo me deixou com esse sentimento de eu preciso viver a um ponto em que eu não dependa mais das pessoas, porque o meu sonho foi interrompido por eu depender das pessoas, entende? Então, é isso. Se passaram 11 anos e hoje em dia eu tenho a minha casa, eu tenho o computador dos meus sonhos, eu consegui conquistar ele e foi muito engraçado porque quando eu comprei esse computador eu tava passando pela transição adolescente-adulto, então eu comprei ele e eu parei de jogar. Eu simplesmente comecei a trabalhar e fazer outras coisas, eu foquei em estudo e eu parei de jogar. E hoje em dia eu uso ele para administrar a minha empresa, mas o meu sonho de voltar para a internet, ele ainda tá aqui dentro, sabe? E eu acho que mesmo hoje em dia eu tendo tudo que eu preciso, eu não volto porque eu tenho medo. Eu acho que eu tenho medo de não ser como era antes, porque eu não tinha intenção de crescer. Naquela época eu era só uma adolescente que gostava de jogar. E é muito doido porque o primeiro vídeo do meu canal foi postado pelo meu melhor amigo, Yuji. Ele entrou no meu canal, ele tinha senha e ele postou, porque eu tinha deixado lá ele upado, mas eu não tinha liberado porque eu tinha muita vergonha. Enfim, as coisas deram certo. Em um mês eu tive 10 mil inscritos, em 2 meses eu tive 20 mil inscritos e naquela época os canais estavam recém recebendo as placas de 100 mil, ou seja, era um número relevante. Eu sei que hoje pode parecer pouco, porque, enfim, existem milhões de seguidores, de visualizações, mas naquela época isso era muito e pra mim foi muito legal. Mas é isso, eu acho que eu tenho medo de me frustrar, de hoje tentar com intenção e não ser como era antes. Mas também eu tenho em mente que se eu não tentar, eu nunca vou saber. E eu não quero morrer com essa dúvida, sabe? Então, eu simplesmente tava aqui trabalhando e fazendo um recheio e eu pensei, eu vou ligar a câmera. E se for pra ser, vai ser.